Olá, meus amigos que acompanham mais uma edição especial do Papo das 9 de domingo, ao vivo, direto do meu Cafofo e Laranjeiras, ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O Papo das 9 de hoje não poderia ser sobre outro assunto, senão eleições, porque estamos a exatamente uma semana das eleições. Domingo que vem, 2 de outubro, teremos eleições na quarta maior democracia do planeta. O Brasil tem mais de 156 milhões de eleitores, mas como vocês sabem, democracia não se mede por tamanho, por número de eleitores, mas pela qualidade do sistema eleitoral e da democracia. E nisso o Brasil está devendo. A nós temos várias questões, eu não vou resumi-las todas aqui. Domingo é dia da gente sempre refletir algum assunto importante à luz da doutrina espírita. Eu não vou sair dos trilhos aqui, mas evidentemente temos problemas, e talvez um dos grandes problemas da democracia seja o desinteresse ou até a aversão de muitos eleitores para com a política. Nós precisamos entender como a política, de forma inexorável, inadiável, faz parte do nosso dia a dia. Quando você reclama do preço do pão, ou do leite, ou da carne, você está fazendo política. Quando você tem observações a fazer em relação ao sistema de transportes, você está fazendo política. Quando você acha que tem muita mordomia, muita regalia para quem se elege para um cargo público, você está fazendo política. Então, não confundir política no sentido pleno da palavra, da cidadania dentro da sociedade, aonde precisamos ter regras, leis para organizar o sistema social. Isso é política. Política partidária é outra coisa mais nichada e mais focada. Não é disso que eu vou falar aqui hoje. Eu estou falando que para nós, enquanto pessoas que levam a sério ética, que estão preocupadas com o que seja o certo, o razoável, o que esteja de acordo com o bom senso, visando o bem-estar social, vamos colocar isso de forma bem aberta, todos nós precisamos nos dar conta da importância da política no dia a dia. Então, eu vou tentar aqui fazer rapidamente. Tenho conversado muito com Ailton Paiva, que é um confrade de Lins, interior de São Paulo, autor do livro Espiritismo e Política, que eu já fiz um estudo aqui no Papo das 9 meses atrás. Fiz uma live especial com Ailton Paiva na semana passada, no sábado, sem ser ontem, o outro. Participei de uma outra live com ele na instituição espírita a qual ele está vinculado. Foi muito bacana no dia de ontem. Mas hoje eu vou recapitular, vocês veem aqui, ó, olha quanto papelzinho, porque eu quero fazer a minha contribuição. Eu sou jornalista, sou comunicador e sou espírita. Eu vou tentar aqui, resumidamente, explicar por que nós temos, a partir de uma democracia, do exercício sagrado do voto, a oportunidade de valorizarmos esse processo e, de alguma maneira, entendermos o que está em jogo quando viramos as costas para tudo isso. Tá bom? Eu vou começar aqui pelo capítulo 7, que explica, sempre com base na doutrina espírita, como a gente pensa a sociedade a partir de um olhar espírita. Então, no capítulo 7, o Ailton replica aqui a questão 766 do Livro dos Espíritos, quando se indaga a espiritualidade maior. A vida social está na natureza? Ou seja, o fato da gente viver em grupos é algo inerente à nossa natureza? E a resposta é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação.
Então não é por acaso, não é uma escolha aleatória vivermos em grupos. Nós estamos inseridos em sociedade porque é da nossa natureza a vida em relação, ou seja, trocando com outras pessoas que não são iguais a nós somos a comunidade dos diferentes, mas isso não é um problema, pelo contrário. Isso, na verdade, nos oferece, nos dá ensejo para percebermos sempre a partir do olhar do outro, outros pontos de vista, que você pode não concordar, mas respeitar outras visões de mundo, de Deus e das coisas. No capítulo, Ailton discorre da seguinte maneira: a vida social é condição da própria natureza. Deus criou o homem para viver em sociedade, por isso o homem é dotado dos meios de comunicação. O homem não é um ser perfeito e completo. Portanto, ele precisa da união social a fim de que um possa ajudar o outro. E ele cita novamente Kardec. Precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Então, eu estou começando o Papo das 9 de hoje lembrando o que parece óbvio, mas que nos escapa. Não há solução para o projeto humano se a gente não se entender enquanto sociedade. Ah, André, mas pensamos muito diferente um dos outros, dependendo do assunto, é bem diferente mesmo. Repito, isso não constitui um problema insolúvel, onde houver respeito e tolerância. A gente precisa dialogar. O Brasil perdeu a capacidade de conversar, de dialogar sobre assuntos distintos. E isso é gravíssimo. Isso, inclusive, contamina a nossa psicosfera. O campo eletromagnético do Brasil, a partir da soma das irradiações que cada um de nós produz, a partir da soma dos nossos pensamentos e sentimentos, certamente não se encontra num bom momento. Porque a radicalização das campanhas eleitorais e principalmente o péssimo exemplo dado por alguns candidatos que verbalizam de forma muito incisiva palavras de ódio e intolerância, não considerando o adversário político um oponente no campo das ideias, mas um inimigo pessoal ou da nação, isso traz problemas que podem justificar a violência que temos testemunhado no Brasil e que não tem precedente na recorrência com que tem acontecido. Agressões, assassinatos, espancamentos. Isso não faz sentido. Para pensar. Se uma pessoa que pensa diferente de você merece uma agressão física, ou mesmo um destempero verbal, ou pior, a eliminação sumária no plano dos encarnados, um assassinato, não faz sentido. Mas isso está acontecendo. Por isso que hoje eu estou aqui tentando desarmar bombas relógio e emprestar alguma consciência ao processo eleitoral. Vamos lá. Agora sim eu vou pela ordem, tá? Fiz aqui algumas, como se diz, algumas marcações. A primeira delas no capítulo Espiritismo e Política, que é o primeiro do livro, de mesmo nome. O autor destaca na largada outro trecho do Livro dos Espíritos, questão 573. A pergunta é: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A nossa missão na Terra. A resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes, presta atenção, melhorar as instituições por meios diversos e materiais. Presta atenção na palavra instituições. Nós estamos falando de organizações sociais, instituições políticas, instituições do terceiro setor, instituições educacionais, instituições ligadas a questões diferentes como produção de alimentos ou segurança pública. São grupos de pessoas que se debruçam sobre temas de interesse coletivo. Não há solução para o projeto humano sem a gente, em sociedade, unir forças para enfrentar os problemas comuns. O Espiritismo diz isso com todas as letras. Vida em sociedade. Já falei. E a preocupação com o progresso humano através do auxílio
a quem precisa e as instituições, porque elas são a musculatura da sociedade organizada. Bom, mais à frente, no livro, a gente vai ver que citações de outra obra básica da doutrina dos espíritos, que é a Gênese, traz reflexões importantes sobre o caráter progressista da doutrina dos espíritos. Progresso ou progressista é uma palavra recorrente na literatura espírita dentro das obras básicas. Então vamos lá. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Veja, para mim é tão simples de entender por que o Espiritismo é progressista, por que a doutrina dos espíritos aponta a bússola na direção do progresso. Porque somos evolucionistas. Nós entendemos que uma das leis que rege o universo é a lei de evolução. Portanto, cada um de nós, a cada encarnação, na condição de encarnado, traz inúmeras questões que deveriam ser resolvidas nesse intervalo de tempo na Terra em favor do nosso progresso moral, ético e espiritual. Evolução é uma palavra que resume a cosmovisão espírita. Portanto, ser progressista significa, se no intervalo de uma encarnação eu permaneci estacionado com o freio de mão puxado e não evolui 1 milímetro, porque o livre-arbítrio é soberano, a pessoa pode entender que não deve se preocupar com isso. Isso atenta contra a lei de evolução. A gente está aqui para aproveitar tempo, energia, saúde, vitalidade, fluido vital, para dar passos consistentes na direção dos valores e dos princípios éticos, morais, espirituais, a lei do amor, a lei do perdão, a caridade ativa. Tudo isso são passos consistentes na direção que importa. Quem não evolui não realiza progresso. O Espiritismo estimula a evolução, traz a consciência da importância de nos mexermos, andarmos para a frente. Somos progressistas. Então não é um palavrão. A gente está falando de algo que está presente na literatura espírita assinada por Kardec. Mais à frente, diz o codificador: aos homens e mulheres progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Portanto, estamos falando aqui de algo um tanto óbvio. Não faz sentido a gente defender o status quo de hoje. Eu entendo que as leis, as regras de convivência social, a política, existe para manter tudo que está aí. Vamos manter as coisas como estão. Pelo amor de Deus, a gente está ainda no mundo de provas e expiações. O Espiritismo preconiza a evolução como a demanda espiritual de cada um de nós. Como é que a gente vai defender a manutenção das coisas como elas estão? Não faz sentido. É incompatível, a meu ver, com a doutrina dos espíritos. Mais à frente, Ailton Paiva, no livro Espiritismo e Política, editado pela Federação Espírita Brasileira, que é um livro que eu recomendo, traz um capítulo sobre adoração a Deus, como forma de participação do homem na sociedade. Adoração a Deus. Esse é um capítulo um tanto nevrálgico na política brasileira de hoje. Por quê? O que diz aqui o Ailton no capítulo? Presta atenção.
O Espiritismo não apresenta um conceito de adoração fundamentado na submissão passiva e medrosa ao Criador. Não somos crentes em Deus, num Deus que inspira o temor e determina em nós uma submissão passiva. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista que apresenta Deus na questão número 1 do Livro dos Espíritos como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é onipresente, é onisciente. Deus é difícil de resumir em palavras, mas Deus empresta sentido à vida e ao universo. Então estamos falando aqui de uma relação diferenciada com Deus. Uma relação que nos distingue diante de outras tradições que no Brasil apregoam sim uma submissão passiva, temente a Deus e que mistura política com religião. Isso está dito aqui. Há religiões que se constituem em instrumentos dos poderosos do mundo para manipulação das massas, de conformidade com seus interesses pessoais ou dos grupos a que pertencem. Esse tipo de religião destaca e insiste na fraqueza e na impotência do homem diante de seu Criador. Ao mesmo tempo, revela a importância e a necessidade de seres intermediários, sacerdotes, pastores, ministros, entre nós e o Criador, fundamentando assim toda a força e poder da classe sacerdotal. Esta, então, alegando poder divino, poderá manipular a massa como bem entender, em benefício de si própria ou dos poderosos a que geralmente se liga. Você vê como esse trecho do livro Espiritismo e Política, editado pela FEB, do meu confrade e amigo Ailton Paiva, é preciso nos dias de hoje. A gente está vendo, como no Brasil, certas lideranças que se autoproclamam cristãs, de denominações fundamentalistas, não escondem de ninguém que existe projeto de poder. Querem multiplicar o número de representantes no Congresso e eleger chefes de Estado, presidentes, que tenham essa visão de que o exercício do poder se confunde, o exercício do poder político no Estado laico, deveria se confundir com o exercício do poder religioso e impor dogmas e visões de mundo inspiradas na religião para toda a população não necessariamente identificada com essa visão. Eu considero o Estado laico uma conquista civilizatória, um Estado que preconiza o bem-estar social, combate a desigualdade, está atento à necessidade de reduzir o sofrimento atroz dos excluídos, dos pobres, dos miseráveis, que fomenta o desenvolvimento com políticas de geração de emprego e renda. O Estado laico. Ah, André, e a religião? Cada tradição que faça a leitura do mundo, do Brasil e das coisas dentro dos templos, dos terreiros, das igrejas, dos centros espíritas. Graças a Deus, no Brasil, a liberdade religiosa assegura esse direito. Você acredita nisso ou naquilo? Procure a religião compatível com a tua crença e seja feliz. Agora, não imponha, através da mão forte do governo, uma mesma crença para todas as pessoas. Vocês estão vendo o que está acontecendo neste momento no Irã. Nós temos uma rebelião, a meu ver, justificada, de mulheres, mas com o apoio de muitos homens naquele país, contra o assassinato de uma jovem que foi presa pela polícia religiosa do Irã, que é um estado teocrático, é um estado onde política e religião estão vinculados totalmente. E aí essa polícia religiosa prendeu uma jovem que não estava usando o véu conforme os mais ortodoxos e radicais fundamentalistas entendem que uma mulher deve usar o véu. Essa mulher foi assassinada no calabouço. Quando essa notícia se espalhou, em várias partes do país, as mulheres foram às ruas protestar, queimaram os véus, exigiram justiça. Então, veja,
Um Estado teocrático impõe a todos uma mesma visão de mundo ou de Deus, que o Estado laico não compactua. O Estado laico respeita a liberdade de credo, que a Constituição de 88 assegura, ou de não acreditar em nada, ninguém deve ser perseguido ou patrulhado por isso. E o Estado não se mede com religião. Então, o Ailton Paiva, nesse capítulo do livro, está deixando muito claro que nós temos, sim, problemas quando vemos crescer certas denominações religiosas que confundem política com religião, e existe aí o voto de cabresto. O voto de cabresto, assim denominado, é quando uma liderança sacerdotal, religiosa, impõe a seus seguidores o voto no candidato A ou B e usa os templos e as igrejas para que os seguidores, num espaço que deveria ser de acolhimento, de consolo, de elucidação da abordagem religiosa à luz daquela seita, daquela denominação, se está ali, ó, pregando para votar no candidato A, B ou C. Aqui me deixem abrir um parêntese. Isso também tem acontecido, e não é de agora, em algumas casas espíritas. Eu conversei sobre isso com o Ailton Paiva na live que fiz com ele semana passada. É um absurdo que dirigentes espíritas também estejam confundindo, dentro da instituição, o papel que lhes cabe dentro do centro espírita, que é o de fomentar o estudo, realizar tratamentos, o acolhimento fraterno, você usar a sua condição de dirigente espírita para fazer proselitismo político partidário dentro da casa espírita, você não entendeu nada do que é o espiritismo. Eu sou testemunha de uma avalanche, de uma cabeçada de gente, especialmente jovens, frustrados de terem testemunhado numa instituição espírita campanha eleitoral, proselitismo explícito. Não faz sentido. Como também não faz sentido, me permitam o parêntese, que uma pessoa diga assim: eu vou votar no candidato tal porque o médium fulano de tal declarou voto a ele ou deu declarações muito simpáticas à corrente política a qual esse candidato está inserido. Também conversei isso com Ailton Paiva, autor do livro Espiritismo e Política. Pensamos do mesmo jeito. Não existe voto de cabresto no movimento espírita. O médium, seja ele quem for, tem todo o direito de se manifestar em favor do candidato que acha que deva. Penso eu. Desde que ele deixe claro, não é uma opinião da espiritualidade maior, é uma opinião minha, pessoa física. Eu não estou aqui replicando qualquer vertente de qualquer canal aberto com a espiritualidade superior. Deixar isso claro. Agora, para o espírita que estuda, a gente sabe que todos os médiuns são humanos, portanto falíveis. E mesmo a espiritualidade superior, a gente precisa deixar claro aqui, isso é um traço comum em boa parte das mensagens espíritas, quando a gente vai ver o respeito que a espiritualidade superior tem sobre as escolhas fundamentais das nossas vidas. Eles não dão pitaco, eles não influenciam, em respeito às escolhas soberanas desta encarnação e de cada encarnação. Se a evolução é um processo individual e intransferível, imagina se a cada eleição um espírito vem e diz assim: vota em fulano, vota em cicrano. Que democracia chulé é essa? Que relação esquisita é essa com a espiritualidade superior que fica dando pitaco em quem a gente deve votar ou não? Cada um que aprenda a votar, faz parte do processo evolutivo, a conquista da maturidade política. Eu vou aprender a participar ativamente da vida em sociedade. A política é a espinha dorsal da vida em sociedade.
Não faz sentido a gente achar, porque o médium tal ou tal disse que é para votar em fulano. Pelo amor de Deus, o espiritismo não é isso. É uma filosofia espiritualista que não preconiza o voto de cabresto. Cada um que pense de conformidade com a sua consciência, o seu nível de informação. Da mesma forma, me causa espanto a quantidade de pessoas que se dizem espíritas, porque para a gente ser espírita, a gente tem que estudar, gente, desculpa, não dá para ser espírita Nutella, que tem aquela cobertura docinha, gostosa, e por dentro, né, é outra coisa. Não, peraí. Tem que estudar. E quando a gente estuda, a gente deveria ter imunidade contra fake news espírita. O que é fake news espírita? É você receber pela rede de WhatsApp mensagens inacreditavelmente mistificadoras que mostram a figura de Jesus do lado do candidato A ou B. Ou uma informação não é citada a fonte, e se é citada a fonte, quem recebe não tem o cuidado de checar, de que o candidato fulano de tal é a reencarnação de não sei quem. Isso é mistificação de quinta categoria. E tem espírita que de boa fé engole essa. Pelo amor de Deus, vamos pensar. A gente está no mundo dos encarnados, a gente tem que se entender aqui. Essa história de você virar as costas para a política e ficar esperando uma colinha do médium, uma colinha do WhatsApp que colocou alguém ali, mandou para você uma imagem falando que fulano de tal é o nosso salvador. Pelo amor de Deus, não tem um candidato a nenhum cargo público que mereça ser chamado de salvador, de santo, de Messias, o que quer que seja. São todos encarnados, são todos falíveis como eu e vocês, limitados como eu e vocês. Não é concurso para santo. A gente não vai domingo que vem votar em santo. E aqui me permita, eu vou colocar outra questão. Não faz sentido você achar que só vale a pena votar em espírita ou votar em cristão. Não faz sentido. E eu vou te explicar por quê. Você pode votar em alguém achando que não, esse aí é espírita. Então eu vou votar em espírita. Espírita vota em espírita. Você pode quebrar a cara porque esse espírita, como eu e você, sendo limitado, falível, ele pode ser um péssimo ocupante de um cargo público para onde deveríamos encaminhar pessoas, sim, que tenham ética, pessoas corretas, pessoas com ficha limpa, mas pessoas com traquejo, pessoas com gabarito, pessoas que tenham a condição de exercitar da melhor maneira possível a função de deputado estadual ou federal, senador, governador ou presidente. Essa história de dizer, agora eu vou sair do espiritismo e vou falar do cristão, porque virou, eu diria, péssimo para a gente. Achar que uma pessoa que se diga cristã e que recite de cor e salteado passagens bíblicas está automaticamente habilitada a receber o seu voto. Com toda franqueza, a gente é mais do que isso. Você não vai achar que uma pessoa que tem uma voz bonita, tem uma boa estampa e que recite de cor e salteado passagens do Velho e do Novo Testamento, está habilitada para receber o seu voto. Se você acha que isso basta para ganhar voto, me perdoe. Esse tipo de vulnerabilidade de alguns eleitores explica o furdunço que está a política brasileira. Por favor, não faz sentido dizer espírita vota em espírita ou espírita vota em cristão. Não, espírita vota em quem mereça o voto. E quem merece o voto é quem, de forma ética, transparente, lúcida, ocupe esse cargo de forma honrada. Faça o que tiver ao alcance dele para resolver os verdadeiros problemas que o Brasil tem. Bom, desculpem o desabafo, vamos seguir em frente aqui no livro Espiritismo e Política. Olha só, uma questão real. O trabalho segundo o Espiritismo, está aqui no capítulo 3 do livro do Ailton, Espiritismo e Política. Existe a lei do trabalho. Na abertura do capítulo, o Ailton Paiva lembra
a questão 675 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Kardec, a espiritualidade elucida: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Eu vou destacar um trecho aqui. Portanto, o que a gente está dizendo é o seguinte: o trabalho é fundamental para a ocupação da mente. Qualquer trabalho, qualquer atividade útil é fundamental para o nosso projeto evolutivo. E no plano material, a subsistência vem do trabalho. Então, é justo, é necessário que os eleitos tenham, de fato, o comprometimento com a vida digna das pessoas através da oferta de trabalho, melhoria da qualidade do emprego, da renda. Do meu ponto de vista, isso só é possível com educação de qualidade, mas eu não vou misturar ainda os canais. Então, aqui no capítulo 3, o trabalho segundo o Espiritismo, no livro Espiritismo e Política, o Ailton diz assim: é desumano e só pode resultar de uma sociedade injusta a necessidade de ter o homem muitas vezes mais de um emprego, sem condição de repouso necessário, a fim de prover a própria subsistência da família. Assim ele se embrutece e se transforma em um robô de produção agrícola, industrial ou num dente da grande máquina de comercialização. Atualmente, o direito do trabalho estabelece a necessidade do descanso de forma remunerada. E aí ele encerra o capítulo, ele faz uma digressão muito pertinente sobre: a gente não pode desconsiderar, num mundo cada vez mais tecnológico, com legislação trabalhista cada vez mais frouxa, um patamar ético de relação trabalhista. E aqui ele encerra: o espírita, colhendo a informação sobre a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, deve estar atento a que tais princípios doutrinários, acolhidos pela legislação trabalhista, sejam aplicados e respeitados. O Brasil tem dois problemas gravíssimos que deveriam estar no seu radar, como eleitor e cidadão. Nós temos uma quantidade ainda absurda de mão de obra equivalente à escravidão. A atividade econômica mais fortemente associada a isso é a pecuária, segundo o Ministério Público do Trabalho. Um outro problema grave é a informalidade excessiva. Informalidade significa você ter um trabalhador que não tem as leis trabalhistas lhe protegendo. Ele não tem direitos trabalhistas. Ele está fora do radar das leis do trabalho. Portanto, ele não tem férias, 13º, não tem assistência de saúde, não tem nada. Ele está por conta e risco. Haverá quem diga: mas assim eu gero mais emprego, porque eu não tenho os encargos trabalhistas, a gente aumenta a folha salarial. Bom, eu até acho que a gente precisa ter uma reforma trabalhista e rever certas questões que oneram a folha de pagamento. Esse debate está colocado. Agora, o absurdo é achar que a solução para isso é desonerar o patrão de qualquer responsabilidade sobre o trabalhador. Ele que se vire. Se quiser, eu estou dando isso. A gente já passou dessa fase. Vocês não acham? Na história do Brasil, pelo amor de Deus, é uma questão, está colocado. E o Espiritismo se manifesta em relação a isso. Deixa eu pegar outro ponto aqui que me parece importante. E me perdoem se eu estou indo meio rápido, mas a gente tem aqui muita informação para compartilhar. Vamos lá. Um tema capital dentro do universo espírita e bom de lembrar, a uma semana das eleições. Domingo que vem estamos indo à urna. Eletrônica. Segura, confiável, aferível. Não há problema nenhum, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Quando a gente aborda o tema do Brasil, o que é? O Brasil hoje, o que é? O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. O que significa desigualdade? É importante a gente entender o conceito. É o abismo, a distância que separa os mais ricos dos mais pobres. Bom, vou repetir.
o Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo. E é o país com o maior número de espíritas estudiosos de Kardec. Concomitantemente a isso, é um dos países mais desiguais do planeta. Então, vai registrando aonde eu quero chegar para você formular a sua própria opinião sobre o assunto. Do meu ponto de vista, constitui um gigantesco desafio, enquanto espírita no Brasil, não fingir que a desigualdade não nos castiga, não nos oprime, não nos desafia. Vamos lá. No capítulo 9 do livro Espiritismo e Política, Ailton Paiva destaca dois trechos do livro dos Espíritos, duas perguntas feitas por Kardec. A primeira delas é 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Olha a pergunta. Perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta da espiritualidade maior é sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol ilumina todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então veja, o Espiritismo ratifica claramente uma condição de igualdade. Jesus, o Espiritismo é cristão, bebemos da fonte do Evangelho. Quando a gente fala da única prece que Jesus nos ensinou, estamos falando do Pai Nosso. Nosso quem? Nós judeus? Jesus era judeu. É o Pai Nosso dos judeus? É o Pai Nosso dos os seguidores de Jesus no período de seu messianato na Palestina, naquela área do mundo? Pai Nosso aqui, da nossa patota. Quem é o nosso? Pai de quem? Essa é uma questão teológica fundamental. É pai de quem? É pai de todos. Deus é pai de todos. A gente não pode perder de vista, portanto, numa visão teológica, cristã, que a gente precisa entender que todos somos iguais perante Deus, perante a natureza. Não há como diferenciar uns dos outros no quesito mais fundamental, que é quem sou eu? Enquanto ser humano, eu estou no mesmo patamar de direitos e deveres, vamos colocar assim, ou de circunstâncias que sem nenhum privilégio deveriam alcançar indistintamente a todos. Aí pergunta Kardec, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Kardec pergunta, a desigualdade que a gente vê por aí é da natureza? A resposta da espiritualidade é taxativa. Não. É obra do homem e não de Deus. Então, meus amigos, estamos falando de algo que o Ailton Paiva no livro explicita de uma forma muito incisiva. O espírita não deve compactuar com situações que promovam a desigualdade entre os homens, a riqueza e a pobreza, o luxo e a miséria, o elitismo intelectual e a ignorância. Deve lutar o espírita contra o egoísmo e orgulho, identificando os múltiplos disfarces com que eles se apresentam. Deve apoiar o espírita os movimentos que objetivem a igualdade dos direitos humanos, reconhecendo apenas como válida a desigualdade decorrente pelo merecimento, a desigualdade pelo merecimento decorrente do grau de aprimoramento intelectual e espiritual. O Espiritismo brada veementemente contra a opressão social, demonstrando a necessidade de se agir por um mundo de amor e justiça. Eu acho isso muito forte, isso para mim é muito tocante, porque eu sempre achei e continuo achando
que quem mais precisa de governo são aqueles mais castigados pela desigualdade. São os miseráveis, são os famélicos, são os desassistidos de toda sorte. São aqueles que estão fora do radar do Estado. São os invisíveis. Mas são filhos de Deus e são nossos irmãos. Então, o que a gente está aqui tentando resumir é, semana que vem, vamos às urnas. Espíritas, em algum nível de consciência, precisam entender que, para nós, a vida em sociedade pressupõe a política como norteadora de regras de convivência social, a definição das leis, o cumprimento das regras, a repartição dos recursos públicos de acordo com prioridades, e a gente precisa fazer a nossa, eu diria, escolha muito clara, no sentido de não permitir replicar a desigualdade. Replicar a desigualdade. A desigualdade existe desde que o Brasil está aí. E a gente virou as costas, a elite brasileira, para os fundamentos dessa desigualdade que passam, entre outras razões ou motivos, pelo monumental vínculo do Brasil com a escravidão. E como a escravidão, a nossa população negra escravizada era muito superior à população não escravizada, o Brasil é um país negro e o Brasil é um país onde o arcabouço jurídico, as leis, as regras foram historicamente forjadas para proteger essa elite composta por homens brancos, bem-sucedidos, que se dizem cristãos. É simples aferir isso, eu não vou ter tempo, não vou fazer aqui uma digressão. O papo das 9 de hoje não vai entrar em circunstâncias históricas da desigualdade brasileira. Eu estou dando aqui um spoiler daquilo que me parece muito claro. Então, o voto é uma oportunidade para quem esteja atento à questão da desigualdade e principalmente para aqueles que se dizem espíritas, porque vai lá no capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos, lei da igualdade, a desigualdade não é de Deus, é dos homens. Eu não sei como fica mais claro. Essa questão ela é autoexplicativa. Portanto, e me perdoem, eu vou abrir um parênteses aqui. É curioso que muitos de nós espíritas nos sintamos quites com a nossa consciência quando nos envolvemos em certos trabalhos de caridade que são fundamentais, são essenciais, mas não resolvem o problema da desigualdade. Então, por exemplo, doação de quentinha ou de sopão, doação de agasalho, o acolhimento fraterno, tudo isso é fundamental. Tudo isso faz a diferença. Não estou criticando nenhuma dessas políticas assistenciais de casas espíritas. É a caridade ativa, ela está lá, tem endereço certo, faz a diferença, mas não resolve a desigualdade. Porque desigualdade, para ser resolvida, pressupõe, na minha opinião, a capacidade de uma pessoa que hoje está desprovida de moradia digna, de emprego decente, um emprego que não seja um bico que de vez em quando paga alguma coisinha sem nenhum direito trabalhista, na informalidade, no pior sentido do termo. Uma pessoa que não se alimenta de forma adequada, uma pessoa que não tem o amparo do Estado para fazer o que seria uma boa política de combate à desigualdade. Cursos profissionalizantes, top. Ou a medida mais importante e estruturante, educação de qualidade em tempo integral, gratuita, em todo o território nacional. O dia que o rico estudar na escola do pobre, eu vou olhar essa questão do Livro dos Espíritos.
a questão 803 e vou falar obrigado, Senhor, porque enquanto brasileiro eu fiz a minha parte, tentei fazer a minha parte na resolução desse problema. O dia que o rico estudar na escola do pobre, do meu ponto de vista, estaremos alcançando um objetivo magnânime, fundamental, na promoção da igualdade mais matricial, fundamental e essencial. Educação de qualidade para todos em tempo integral e gratuita, para o branco, para o preto, para o indígena. É o que faz a diferença, me desculpa. Esse é o caminho para a gente reduzir desigualdade. E a missão do espírita na Terra não está lá no livro dos Espíritos? É a instrução, a gente precisa aprender, a gente não pode ser analfabeto ou semi-analfabeto, a gente não pode ser ignorante das questões mais basilares da vida em sociedade. Você está privando as pessoas de qualidade de vida. Portanto, eu com educação de qualidade, eu tenho a melhor condição de buscar um emprego, de realizar escolhas na minha vida que favoreçam a minha subsistência. E assim segue. Assim seguimos todos. Eu penso, é um pensamento. Pelo amor de Deus, eu estou fazendo uso desse espaço, estou falando de improviso aqui para vocês, compartilhando ideias, vocês não precisam concordar comigo. Eu estou aqui tentando aquecer os neurônios ou trazer elementos de reflexão para que no domingo que vem, na hora de votar, principalmente aqueles que se dizem espíritas, tenham a condição de determinar para si, como fatores que remetam à consciência cidadã, o que importa destacar e de que jeito no momento do voto. Bom, para mim é fundamental, essa questão. Aí vem Espiritismo e Liberdade. Isso aqui é muito importante. É o capítulo 10 do livro do Ailton, Espiritismo e Política, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos lá. A pergunta é: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Que a gente está ouvindo o tempo todo falar aí, liberdade, eu tenho liberdade de dizer o que eu penso, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Então vamos lá. O que o Espiritismo diz a respeito disso? Por favor. Pergunta 826, do Livro dos Espíritos. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta: nas condições do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhe cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Não existe liberdade absoluta. Comentário de Kardec. Olha só. A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista de personalidade. Não podendo cada uma satisfazer-se a si própria, senão à custa de outro, todos estarão constantemente em guarda umas contra as outras, sempre receosas de perderem o que chamam de seus direitos. A dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e coartarão quando puderem. Meus amigos, o que a gente está dizendo aqui, qualquer criança na escola, quando começa a aprender o que é liberdade, eu tenho direito de fazer isso. Tem. E o seu direito, bem como o meu, termina quando começa o direito do outro. Essa é uma regra de ouro para a vida em sociedade. Nenhum de nós pode fazer o que bem entende a hora que bem deseja. Nós precisamos atentar para a necessidade de exercer a nossa liberdade, que é um direito,
até o momento em que o nosso direito não invade o direito do outro. Esse é o ponto fundamental. Então, liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é sinônimo de liberdade de agressão. Você tem o direito de ouvir a sua música alta. Vai causar algum desconforto? Vai. Eu, por exemplo, tenho muito pudor em relação a isso. Eu era baterista, tinha bateria, tocava bateria em casa, mas tinha, num outro apartamento, um mini estúdio que eu montei, só cabia bateria dentro do estúdio, mas para não incomodar vizinho. Aí me mudei para outro apartamento, falei, não vou fazer estúdio, mas não quero incomodar vizinho. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar minorar esse problema com uma bateria eletrônica que eu coloco um fone de ouvido e não incomodo o vizinho. Eu sempre tive esse cuidado. Aí não achava a bateria eletrônica legal, resolvi dar para um amigo, colega de escola, que é músico. Falei, toma aí. Quem ouve música tem direito de ouvir música até o momento em que os decibéis, em determinados horários, constituem um problema para o vizinho que tem o direito de não ficar exposto a esse ruído, a esse barulho, num horário que a própria lei reconhece que não faz sentido, porque vai causar problema de repouso, de restauração das forças físicas. Vocês entendem o que eu digo? Então, cuidado quando alguém exalta a liberdade, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Desculpa, eu preciso ser muito franco e honesto. Você não pode falar o que você quiser, nem fazer o que você quiser na vida em sociedade. Se isso esbarrar, invadir o espaço aéreo do outro. Simples assim. Mas difícil de aplicar, reconheço. Meus amigos, façamos aqui um exercício, eu diria espírita, de perceber o que está em jogo em mais uma eleição no Brasil. Eu desejo às famílias rachadas por questões políticas, aos círculos de amizade fraturados por conta das agressões de natureza política, que reflitam sobre isso, procurem se reconectar. Imagina uma família rachada por questões políticas, você pode estar levando demanda para o plano espiritual, demanda para outras encarnações futuras. Amigos de longa data que não se falam mais por conta de política, eventualmente nessa encarnação tinham projetos juntos, tinham histórias que poderiam acontecer e que seriam lindas de acontecer se não houvesse essa fratura exposta. Então, por favor, pensem em que medida lideranças políticas que são descuidadas no emprego de palavras fortes que fomentam o desrespeito, o ódio, a intolerância, têm o poder de fazer com que você replique esse estilo de se expressar. Nós não podemos botar a culpa nos outros o tempo todo. Nós também somos responsáveis. Essa coisa de dizer, André, mas a política brasileira está assim. Bom, se a política está assim, você não é refém das circunstâncias. Você tem livre-arbítrio. Realize as próprias escolhas com muito discernimento, estabeleça protocolos de convivência. Não vamos falar sobre esse assunto em casa. Está colocada a nossa diferença de opinião e não conseguimos nos entender. E isso está ameaçando a saúde da nossa relação. Então, como é que a gente faz? Não vamos comentar mais esse assunto. Não vamos mais discutir sobre isso. Que cada um faça a sua escolha e a vida segue. Peço, antes de me despedir, encarecidamente, que vocês, por favor, se possível, rezem pelo Brasil,
Rezem pelas atuais gerações de encarnados no Brasil para que a gente deixe um legado de luz e não de sombras. Na conquista de uma democracia que seja resiliente, aonde a diversidade de ideias não enseje ataques gratuitos ou perseguições ou agressões. Nós somos mais do que isso. A maioria do povo brasileiro não chega às vias de fato por questões políticas, eu tenho essa convicção plena. Mas a minoria faz barulho. Faz barulho. Que a gente, portanto, com muita consciência espiritual e cívica, com muito discernimento sobre o voto, que é assunto seu, você não tem que prestar contas do voto para ninguém. Ninguém é obrigado a saber, se você não quiser revelar, em quem você votou. A legislação é clara quando assegura o direito inviolável da criatura que entra na sessão eleitoral, na hora de votar, é assunto dela, ninguém tem nada a ver com isso. Então não fique tenso ou tensa porque alguém vai perguntar. Você diz se você quiser, é assunto seu. Mas veja, Deus está presente e nós estamos aqui para participar das soluções coletivas do nosso país. Não é uma eleição para santo. Não perca tempo tentando escolher quem seja 100%. Você conhece alguém 100% na sua vida? Você já viu alguém por perto ser 100%? Eu nunca vi. Eu não vou votar com a expectativa de votar para santo, mas eu estou fazendo o meu trabalho, é o meu dever. Eu vou desencarnar com questões a serem resolvidas, mas essa não. Eu vou valorizar muito a oportunidade de escolher quem vai me representar na Assembleia Legislativa do meu estado. Eu quero contribuir para o melhor candidato possível para o governo do meu estado. Eu quero um senador que honre o meu voto. Um deputado federal que faça valer o meu voto. Uma presidente ou um presidente que igualmente seja aquele ou aquela que de alguma maneira corresponda às expectativas que eu tenho na fundamentação que na live de hoje eu procurei compartilhar com vocês. E que cada um tenha direito de acreditar no que bem entender, de consciência limpa, sem agredir quem pensa diferente. Ótima semana para todos, obrigado pela atenção. Hoje bombou aqui, viu, gente? Instagram, mais de 2.100 pessoas, YouTube, mais de 2.100 pessoas. Nesse momento de despedida, já foi mais. Fiquem com Deus. Bom voto. Até quarta-feira, no Papo das 9.